Olá, amigos ouvintes da Cultura FM, Celso Rios das ruas da cidade. E olha, Cléo, hoje vamos trazer uma situação que muito atormentou os moradores de Luiz Eduardo Magalhães, mais precisamente os comerciantes aqui da Rua Ibitiba, no bairro Santa Cruz. Por quê, Cléo? Ali, por volta do final da tarde de quarta-feira, um caminhão acabou passando em uma das ruas aqui e levou parte da fiação com ele. Com isso, os comerciantes ficaram sem energia, mas não bastassem eles ficarem sem energia, Cléo, acabaram também tendo muitos problemas. É isso que a gente vai conversar agora com o Fabrício Maderol, ele que é um dos comerciantes aqui, tem uma copiadora na Rua Ibitiba, e vamos ver com ele, vamos conversar e entender quais foram os prejuízos. Fabrício, seja mais uma vez bem-vindo ao Informativo Cultura, você que sempre fala de assuntos tão importantes, mas hoje, infelizmente, falar de prejuízo. Como que foi esse susto, que vocês levaram um susto de primeiro momento e depois se deram conta de vários prejuízos? Fala pra gente. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Cultura, todo mundo que está acompanhando. Pois é, rapaz, infelizmente aconteceu esse acidente aí que acarretou em prejuízo, não só para mim, mas para todos os comerciantes e residentes também. Vários moradores aqui tiveram uma parcela enorme aí de prejuízo e tudo envolvendo apenas uma pessoa, um caminhoneiro que acabou partindo o fio aqui na Rua Paulo Afonso, cruzamento com a esquina com a Ibitiba, e na hora que houve o acidente, a gente escutou uma explosão muito grande e ficou sem energia. Quando a energia voltou parcialmente, a gente já detectou na hora já fumaça nos equipamentos, equipamentos que não ligavam, e comigo mesmo ali na minha empresa queimou um computador, uma plastificadora, 2 impressoras, além de vários outros equipamentos menores, e também devido ao problema de energia, a energia não se sustentar novamente, eu tive que fechar as portas da minha empresa e ir embora, porque não tinha mais como trabalhar, eu não tinha equipamento mais para trabalhar e não tinha energia também para trabalhar. E acabou que foi esse prejuízo dobrado aí. Eu ainda estou aguardando a análise ainda da assistência técnica de quanto que vai ficar, quanto em questão de valor que vai ficar a manutenção dos aparelhos. E prejuízo, não só eu, mas como vários outros comerciantes tiveram freezers, geladeira, ar-condicionados queimados por causa do acidente. E eu entrei em contato com a Coelba e a Coelba informou que estava tudo dentro da lei, a parte do poste, dos fios, e que ela não tinha responsabilidade nenhuma. Falou, não, da parte da gente, da Coelba, tá tudo ok, não tem irregularidade. Foi buscado a Sutrans para ir ver o caminhão, também não detectou irregularidade. Ou seja, a Coelba se isentou de responsabilidade, o caminhão se isentou de responsabilidade e ficou somente o prejuízo para a gente. E quanto tempo que vocês ficaram aí nesse período sem energia? Quanto tempo foi então essa lacuna sem energia? Olha, como são várias fases nessa rede aí, teve comércios que só voltou no outro dia, o que aconteceu com uma das lojas aqui na Avenida Ibitiba. A energia deles só voltou depois de mais de 12 horas. Se eu não me engano, a energia acabou umas 3, 4 da tarde deles e retornou no outro dia, próximo ao meio-dia, umas 11h30 da manhã. Comigo, eu só fui ter energia também no outro dia pela manhã. E daí foi assim, uns tinham energia, outros não tinham, por causa da questão dessas fases do bendito poste onde houve o acidente ali. Tá certo, a gente vai por hora aqui se despedindo então do Fabrício Maderol, com essas informações, esse prejuízo. Vamos trazer agora também outro comerciante, ele que teve prejuízo no seu comércio e foi ainda mais, mais afetado por essa questão. Pois é, Cléo Fegali, continuamos aqui na Rua Paulo Afonso, esquina também, cruzamento com a Rua Ibitiba, no qual na quarta-feira, o pessoal teve um problema esse que foi depois de um caminhão ter passado, um caminhão que carregava uma caçamba em sua parte superior, acabou passando e levando um poste. Esse poste, então, acabou vindo com seus fios ao chão e dando um prejuízo muito grande a esses comerciantes. Eu vou conversar agora com o senhor Lenival Maia, ele que é responsável aqui por um lava-jato e tem também um empreendimento que funciona à noite e teve muitos prejuízos, Lenival? Fala pra gente. Perfeito, é isso mesmo. Como você citou aí agora há pouco, na tarde de quarta-feira, um cidadão passa aqui na rua, com um caminhão com a caçamba em cima, atingindo os fios, dando um prejuízo enorme, não só a mim, mas como
praticamente toda a quadra aqui, né? Ele, ao atingir os fios, ele quebrou meu padrão, que é um padrão de concreto, né? Um padrão de 7 metros. Quebrando o padrão, ele rompeu os fios, os cabos, certo? Dando maior transtorno a todos. Fiquemos aqui, no caso da noite, de quarta-feira, sem poder trabalhar no espetinho. Na quinta, o dia todo, sem poder trabalhar no Lava Jato também. Ficamos no prejuízo. Isso sem falar na vizinhança, né? Que acabou queimando aparelho, queimando geladeira, queimando ar-condicionado, computador. Então, quer dizer, deu um prejuízo enorme aqui na quadra. A gente calculamos aqui em torno de uns 20 a 30 mil reais de prejuízo, né? E fica aquele questionamento, né? O pessoal da Sutrans veio, mediu o caminhão, a altura do caminhão, segundo eles, estava na altura permitida por lei, né? Só que esse é o problema, se ele está na altura permitida por lei, mas ele não pode sair dando prejuízo à população, né? Aos moradores daqui, que não tem nada a ver, né? Aí fica meu questionamento, é isso aí, se ele está certo, a Coelba está certa, quem é que vai ficar no prejuízo? Somos nós que não temos nada a ver? Somos os moradores, as vítimas que temos que arcar com esse prejuízo? Ó, só meu prejuízo aqui do Lava Jato ficou em torno de 3 mil reais. Dos materiais que foram percos e dos dias que eu fiquei sem trabalhar. Fica em torno dos 3 mil reais. Isso sem falar a vizinhança, né? Aí fica esse questionamento, essa pergunta minha aí. Quem vai assumir esse prejuízo? E num momento que é bastante crítico, né, Cléo? Porque é um momento que a gente vive, que nós estamos enfrentando decretos, que a gente tem a pandemia do coronavírus, que o comerciante já está suando tanto para ter o seu pão de cada dia, para levar o seu dinheiro para casa, para ter para ter os seus gastos pagos e para sustentar sua família. E um prejuízo desse fica ainda mais difícil, né, Danival? Com certeza. Como você falou aí, estamos passando um momento crítico, um momento difícil. É um decreto atrás do outro, né? E num momento tão difícil como esse, ainda passa um cidadão. Eu sei que ele não teve a intenção de prejudicar, mas prejudicou, né? Prejudicou a gente ficamos sem trabalhar praticamente 24 horas, né? E estamos aí, cara, estamos aí, vamos ver o que é que vai acontecer agora, qual um órgão competente que vai chegar junto aí para saber quem vai ficar com esse prejuízo, porque a gente não tem mais condições, né? A gente estamos, como você acabou de falar, estamos batalhando aqui dia a dia para conseguir o pão e não é fácil. Você sabe que a situação nossa não está fácil, eu falo no geral, não é só a minha não, a situação do Brasil hoje não é fácil. Os pequenos estão sofrendo muito com esses decretos, né? Fica esse questionamento então aí, essa pergunta, quem vai se responsabilizar por isso daí, né? Pois é, Cléo, então a pergunta que não quer calar, né? Se a Sutrans diz que o carro que acabou deixando esse poste, né, os fios desse poste no chão, estava dentro da conformidade, dentro dos parâmetros legais e regulamentados. Se também o poste estava dentro da sua conformidade, quem é que estava errado? Quem é que vai assumir essa culpa? Essa é a pergunta que os moradores se fazem e eu tenho certeza que gostariam de ter uma explicação, porque só ficar com prejuízo e não ter uma resposta, eu acho que gera satisfação muito grande, não é isso, Lenival? Com certeza, a gente fica com aquela pergunta, como você acabou de falar, quem a gente pode recorrer, quem a gente pode procurar num momento como esse? Porque até então eu não sei se tem algum órgão, né, instruído essa área aí de fiscalizar essa metragem, esse caminhão dentro da rua, né? E eu tenho certeza que onde esse rapaz passou aí é capaz que ele tenha dado mais prejuízo aí, porque se ele atingiu esse fio meu aqui, provavelmente ele pode ter atingido outros fios aí para trás também, né? Entendeu? Então a gente fica aí nesse questionamento e vamos aguardar aí as autoridades para ver o que realmente vai ser feito, né? Tá certo. A gente vai terminando esse material então, Cleo, essa matéria das ruas da cidade, mais precisamente aqui do Santa Cruz, trazendo o ouvinte, trazendo também a comunidade Luiz Eduardo Magalhães, que sempre nos pergunta, que sempre nos traz sugestões de matéria e nos pergunta, né, nos questiona. E a gente, enquanto rádio da comunidade, vimos aqui para conferir de perto, para trazer essa informação a você, amigo ouvinte. É contigo, Cléo Fegali, nos estúdios.